e no coração de cada um de vocês. Vamos todos nos envolver e nos conectar ao Pai, aquele que nos ama, nos ampara e nunca nos abandona. Vamos nos deixar envolver por essa energia de amparo, de acolhimento e de fraternidade. Que o patrono desta casa, Francisco de Assis, seja o nosso propulsor no caminho da esperança, do amor e da caridade. Que façamos com que esses trabalhos desta noite sejam harmoniosos, mas que o nosso caminhar seja repleto de alegrias, porque quem faz o dia acontecer é cada um de nós. Sejamos firmes, fortes e sempre avante, porque um dia não acontece sem o propósito que ele precisa acontecer. E não chegaremos ao fim se tudo não estiver resolvido. Fiquem na paz de Deus. Fiquem com o amor do Mestre Jesus, com o amparo da Mãe Maria e com o abraço da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Ui. Vou continuar com vocês. Hoje nós estamos iniciando, e aí eu que vou falar a primeira mensagem do ano, né? E foi interessante que eu estava, assim como acho que muitos de nós aqui que moram aqui, as nossas casas acabam ficando meio lotadas, né, nessa época. E a minha casa também ficou, foi muito bom. E agora no final estava meu filho e minha nora aí comigo. Eles foram embora hoje. E na segunda-feira eu falei, nossa, quarta-feira vai começar o lar, eu preciso fazer a palestra. O que eu vou falar? E joguei para os dois. Aí a minha nora olhou e falou assim, ai, sogra, mas nós é que vamos escolher? Eu falei, por que não, né? De repente, me dá uma inspiração, né? E aí foi muito engraçado que quando a gente estava conversando, veio uma voz e falou assim, mas o tema vai ser esse. Aí eu olhei assim e falei, opa. Aí quando eu comentei com meu filho falou, nossa mãe, eu ia falar uma coisa tão mais singela, né? Mas o tema vai ser esse. E eu vou usar o roteiro, gente, porque eu acho que vale muito a pena aquilo que eu fui inspirada para falar para vocês. Por isso que eu vou usar ele como roteiro mesmo, para eu não perder nenhum detalhe. Porque o tema de hoje, que à primeira vista pode parecer bastante pesado, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito libertador, quando a gente tratar ele com sinceridade e com esperança. O tema escolhido para hoje é o mal que ainda existe em nós. E quando a gente ouve essa frase, eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar olhando para mim e falar assim, mas eu não sou uma pessoa má. Eu sou bacana. E é verdade. E eu acredito. Tenho certeza, por sinal. Só que o que a gente precisa entender é que nós não somos maus no sentido grosseiro da palavra, no sentido da frase. Porque a proposta aqui não é culpar ninguém e nem condenar, muito menos. Mesmo porque isso é o que menos nos cabe. A proposta aqui é de iluminar com carinho, com muita atenção, tudo aquilo que a gente ainda precisa melhorar. Aí faz sentido.
A doutrina, o Espiritismo, ele nos ensina o quê? Ele nos ensina uma verdade muito consoladora. Quem aqui já nasceu pronto? Ninguém, né? Todos nós nascemos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E a cada etapa que nós vivemos, cada geração, cada vivência, a gente vai construindo o que somos. É assim que Deus nos faz. E toda essa trajetória nada mais é do que o processo evolutivo. Nós estamos no caminho e a caminho. E que isso que é legal. Então, nessa jornada, né? Você também está... Quantos anos você tem? 16? Oxe, que beleza, quando eu tinha 16 anos, hein? Tenho 59, indo para 60. Eu já faz um tempão, né? Vou fazer 60, olha só. Nessa jornada que nós estamos vivendo, gente, a gente ainda carrega sombras. Ah, então eu sou uma pessoa ruim. Não. Mas é que a gente carrega sombras, a gente carrega mazelas, a gente carrega imperfeições, porque nós não nascemos prontos. Agora, o que nós chamamos de mal em nós? O que é esse mal que nós carregamos? Vamos, primeira coisa, vamos fazer um combinado? Vamos tirar essa coisa dramática do mal? Primeira coisa, tá? Não vamos levar o mal para coisa, ai, eu sou mal. Não. Vamos levar para o lado do cotidiano, do nosso dia a dia. Né, Pri? O mal que existe em nós, muitas vezes, ele não aparece como crueldade, porque quando a gente fala a palavra mal, parece que vem crueldade junto, né? Pesado. Não, presta atenção que eu vou dar exemplo aqui, vocês vão falar, nossa, eu faço isso. Nossa, eu já fiz isso. E é verdade, a gente vive fazendo. O mal pode aparecer como? No orgulho que fere, sem a gente perceber, sem intenção. Na impaciência que explode quando a gente é contrariado. Quem nunca, né não, Biel? Quem nunca? No ciúme disfarçado que eu estou cuidando, mas na verdade eu estou com ciúme. Na necessidade de ter razão a qualquer custo. Brigar, porque eu acho que a minha verdade é a única verdade. Julgamento rápido sobre o outro. Eu nem sei a história dele e eu começo a falar aquilo que o outro é ou deixa de ser. Né? Aquele prazer silencioso que a gente tem quando a gente descobre que aquela pessoinha se deu mal. A gente tem, né? Quem não tem? Resistência em pedir perdão. Porque eu nem vou falar da resistência em perdoar. Mas muita gente tem resistência em pedir perdão. Em pedir desculpas. Sabe? É uma intolerância, assim, com ela mesma muito grande. Outra coisa que faz com que o mal que existe em nós apareça é o melindre. Sabe? Qualquer coisa que se fala, se sente ofendido. Nem vê, nem sempre, não tem nada a ver, né? A inveja sutil. Sabe aquela inveja sutil? Ai, tô tão feliz com você, Priscila, mas... É inveja branca, né? Horrível isso. E tem uma que é muito perigosa, que é a preguiça moral. A preguiça moral é aquela que eu vivo adiando, né? Um dia eu mudo, um dia eu faço, um dia eu aconteço, eu tenho tempo, eu estou no processo, eu nasci assim e eu vou levando minha vida. Olha que interessante. Então vocês percebem que todas essas situações são estados internos de cada um de nós. E muitas vezes bem discretos, né? Mas que a gente repete eles de maneira comum e normal.
E aí a gente vai construindo hábitos e vai ferindo relações. Vai construindo o mal no meio que a gente vive, com as pessoas que a gente vive e que a gente convive. Então, aqui cabe uma pergunta muito simples, que eu achei muito legal, que me foi inspirado. O mal em nós é aquilo que fazemos ou é aquilo que ainda alimentamos dentro de nós? Olha que reflexão. Porque a maldade, gente, todos nós temos, tá? Isso é fato. Se não, assim não fosse, não estaríamos aqui no planeta Terra. Prova e expiação ainda. Estamos no processo transitório, mas ainda estamos em prova e expiações. Mas o mal, ele não é identidade. Nós não somos pessoas más. Nós somos pessoas com sintomas de maldade. Entenderam a diferença? Por quê? Porque a gente já caminhou, a gente já evoluiu. Eu não posso ficar me olhando como uma peça horrorosa, me condenando. Eu não posso. Deus assim não faz comigo, por que eu vou fazer isso comigo e por que eu vou fazer isso com o próximo? Que loucura é essa? Então, nós não somos o nosso pior momento. Se de repente eu ofendi a Thaline, e pode ser que eu tenha feito em algum momento, isso não me identifica. Não sou eu. Foi um momento infeliz. Que também não vamos também ficar passando a mão nos erros, tá? Eu errei. Eu errei com você. Mas isso não sou eu. E é assim que nós temos que nos perceber. E é assim que nós precisamos perceber o outro. Porque o mal que existe em nós, muitas vezes, é um sintoma de algo que ainda não amadureceu em nós. Que ainda falta nós construirmos, que ainda falta a gente compreender de verdade, né? Amadurecer. Por exemplo, insegurança. Quem aqui não tem? Por alguma coisa. Medo. Quem aqui não tem? Quem ainda não tem carência por algumas coisas? Até por sentimentos. Quem é que não tem orgulho ferido por alguma situação? Quem é que não tem a sensação que está sendo injustiçado? Todos nós temos. Necessidade de controlar aquilo que não existe controle. Como o ser humano adora querer controlar o que não dá para ser controlado? É inacreditável. Então, quando alguém te reage com agressividade, ao invés de eu revidar, por que eu não paro? De verdade, sem ser piegas, tá? Isso é o que a gente precisa desenvolver. Mas quando alguém me age com agressividade, por que eu não olho para essa pessoa e não percebo que atrás dessa agressividade existe dor, existe sofrimento, existe feridas abertas? Por que quando alguém humilha, eu não percebo que essa pessoa, na verdade, é vazia? Ela precisa sentir o poder. É horrível. Isso resolve o problema? Não, não resolve. Mas nos ajuda a entender como tratar lá na raiz do problema. Porque a doutrina espírita, ela nos convida para a autoanálise. Só que nós temos o medo de fazer a autoanálise porque a gente acha que isso vai virar autoagressão. E é o contrário. A autoanálise vai fazer com que eu descubra quem eu sou de verdade. Só que a gente tem medo, né, de descobrir quem somos. Porque nós somos pessoas boazinhas. Nós não somos o malvadinho. E não somos mesmo. Isso é real, tá? A doutrina espírita, para quem a conhece, ela é muito pedagógica. Por quê? Porque ela diz lá na sua essência que nós somos alunos em uma escola.
Lá na escola, todo mundo está o quê? Aprendendo. Nós estamos aqui também para aprender. Então, não faz sentido a gente se desesperar porque nós ainda erramos. O que faz sentido é eu aprender com o erro que ainda cometemos. Isso sim. E tentar não cometer novamente. Porque eu consigo enxergar que foi um erro. O problema é quando eu erro e falo assim, mas eu sou assim? Qual o problema? Aí é o problema, entendeu? Aí é que está a questão. E olha que interessante. O mal se esconde em nós. E ele se esconde em lugares muito comuns. Quer ver alguns? Na fala. As nossas palavras, elas ofendem. Elas ferem quando eu não tenho equilíbrio. Então, o mal está escondido na fala. A ironia repetida. A fofoca, que só quer contar o que aconteceu. Só vou te contar uma coisa, mas é fofoca, gente. Isso é o mal na fala. Um outro lugar que o mal adora se esconder, nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos, o pensamento é um campo muito poderoso e também muito perigoso. Porque quantas vezes a gente não alimenta, por exemplo, quantas vezes eu fico olhando, deixa eu escolher alguém aqui, pro Marcelo. E eu fico pensando um monte de coisa do Marcelo, mas eu não tenho coragem de falar para ele. Mas eu já pensei. Então eu já construí a maldade. E quem aqui de nós não faz isso, gente? Né? A gente fica imaginando vingança. Ai, se eu pudesse, eu pegava o Marcelo. Ai, mas eu não sei nem o que eu faria com ele. Eu fico imaginando essa vingança, eu fico construindo uma vingança dentro do meu pensamento. Outro lugar que a maldade adora se esconder, nos sentimentos. O coração, ele é muito sutil, né? Então, a mágoa, quando não tratada, ela pode virar o quê? Amargura. O cuidado que eu tenho com a lindona aqui, porque é bonita essa menina, viu? O cuidado que eu tenho com ela pode virar o quê? Posse. Olha que perigoso. Porque as pessoas confundem, né? Relações de cuidado. Ai, mas eu quero cuidar de você. E, na verdade, está aprisionando a pessoa cada vez mais e deixando de viver. E não deixando que a pessoa viva dentro das condições que ela implanta, que ela acredita que seja bom para ela. Olha que loucura. Né? O amor vira dependência. A justiça vira rigidez. Mas eu só estou sendo justo. Não, você está sendo cruel. Cuidado. Então aqui, o mal se disfarça. Porque a gente acha que nós temos direito. Eu acho que eu tenho direito em cima do meu filho, eu acho que eu tenho direito em cima do meu marido, eu acho que eu tenho direito em cima do meu amigo, eu acho que eu tenho direito em cima daquilo que nem é meu. Outro lugarzinho que adora o mal se esconder é na reação. Reação é termômetro. Quando algo nos contraria, o que sai de nós? A paciência ou a irritação? Eu vou dizer para vocês que eu estou num treino constante, porque, na verdade, a irritação ganha muitas vezes. Não sei vocês, mas eu estou tentando aqui, ó. Né? Quando nós somos contrariados, gente, nós revelamos o que ainda está bruto dentro de nós. Lógico. Não é como eu quero, eu viro criança o quê? Mimada. Eu quero. É assim que eu quero. Fica de bico. Não é não? Não é não, bonitão? É assim. Somos assim. Porque o que acontece, gente? A vida, ela não mostra pra gente o que a vida não mostra o que a gente diz que ela é.
A vida nos mostra o que a gente consegue ser quando é testado. Porque olha que interessante. Vou falar de mim, porque eu não posso falar do outro, tem que falar de mim mesmo, né? Eu ainda estou testando a paciência, tá, Joana? Eu ainda estou. Eu tenho um problema sério com essa coisa da paciência. Você também, né? Pois é. Então, esse negócio da paciência é complicado comigo, sabe? Porque eu acho que eu posso fazer acontecer, eu posso antecipar aquela coisa, né? Então, como eu estou querendo trabalhar, que eu já sei que eu tenho problema da paciência, então eu quero melhorar. Eu quero, estou agora sem sacanagem, estou falando de verdade, eu quero. O que acontece comigo? Eu sou testada o tempo todo. O tempo inteiro. Para que eu possa praticar o quê? A bendita paciência. Então, é aí que as pessoas entram em descrédito e começa a achar que Deus não existe, porque é incrédulo, aquela coisa toda. Ai, porque eu estou tentando ser bom e dá tudo errado para mim. Não, filhinho, está testando. Para ver se você é persistente no negócio. Entendeu? Para ver se a escola vai ser boa para você. É isso. Então, não é uma questão de... Deus não é castigador. Ele é educador, diferente. Tá? Então, por que Deus ainda permite que isso aconteça com a gente? Não é que ele permite, é que nós provocamos. Sempre somos nós. Certo? Então, a gente tem que entender que ninguém... Vamos lá, eu resolvi que eu quero trabalhar minha paciência. Que eu nem tenho, né? Então, eu preciso, na verdade, construí-la, né? Porque eu não vou dormir impaciente e acordar paciente, gente. Isso não existe. Não, mas... Ninguém melhora de uma vez da noite para o dia. É processo. E muitas vezes lento, moroso, por isso que precisa da nossa constância. Tá? Se hoje eu já peço perdão, oxe, tá bom, né? Amanhã eu tenho que pedir de novo, depois eu tenho que pedir de novo. Não é só uma vez também que resolve, tá, gente? É sempre. Então, se hoje eu já consigo escutar sem... Porque tem uma coisa, né? Tem gente que não consegue escutar. Tudo que você vai contar, fala, mas eu também já sei. Já... Uxi. Eu era assim, tá? Tô melhorando também. Então, se eu já consigo ouvir sem interromper, poxa, eu já estou melhorando, mas você tem que persistir. E bola para frente. Isso tudo, gente, é evolução. Não tem outro nome. Porque o mal mais perigoso é o mal que a gente não reconhece. Existe um risco muito silencioso, quando a gente acredita que já está bom. Então, vamos lá. Eu já pratiquei a paciência, já venci. Aí eu não faço mais nada. O que acontece? Eu vou ficando ruim de novo. Né? Eu volto a ser aquilo. Porque quando eu não reconheço as minhas sombras, eu não trabalho mais nelas. E quando eu não trabalho mais nelas, eu acabo repetindo as mesmas falhas. E quando eu repito, eu fico me justificando. E quanto mais eu me justifico, mais eu endureço. Mais fica difícil eu trabalhar dentro das minhas mazelas. Porque eu acho que eu já estou bem, eu acho que eu não faço mal para ninguém, eu acho que eu sou bonzinho, eu acho que eu sou bacana, eu acho que eu faço bem para o próximo, então tá tudo bem. Né? Por isso que o maior remédio para que a gente se cure chama-se humildade. E muita gente confunde em ser bobo, em ser trouxa, em ser usado. Vamos perguntar para Francisco de Assis se isso é real. Tem exemplo mais lindo do que humildade do que Francisco de Assis? Nós nos preocupamos muito com o que o outro acha e esquecemos de ouvir a nossa voz do coração. Está na hora da gente ouvi-la, né? Porque o maior inimigo
não é o outro. O maior inimigo sou eu mesma com as minhas mazelas. Então, como é que eu transformo o mal que existe em mim? Vamos lá, vou dar alguns exemplos práticos. Reconhecer sem desculpa. Errei, mas eu posso melhorar. Me perdoa aí. Não foi bacana o que eu fiz, mas eu sei que eu posso melhorar. Me dê uma oportunidade. Mas não faça com que essa oportunidade não seja reconhecida, né? Faça por merecer. Nomear com sinceridade. Então, assim, qual é o meu principal ponto fraco hoje? Vou falar de mim de novo. A impaciência. Então, eu nomeio, eu pego para mim, eu vou lutar contra aquilo que eu preciso melhorar. Um passinho de cada vez, mas com esperança e com constância. Tá? Nós temos também que vigiar a porta de entrada. A maldade, ela tem 3 portas que nós mesmos permitimos. Quais? O pensamento, as emoções e o impulso. O pensamento, não preciso nem falar muito, né? Como o pensamento permite coisa... Agora há pouco foi comentado lá no fundo, não foi? Que nós somos capazes de pensar o negativo com uma intensidade tão forte que acontece e não fazemos o mesmo com o positivo. É incrível como nós temos a capacidade de construir o negativo pelo pensamento e não fazemos o mesmo com o positivo. Não, e até, o positivo é até melhor, né? Até mais fácil. Mas a gente prefere o desafio do mal. Por quê? Porque é afinidade, gente. Né? A gente ainda tem o mal dentro da gente. Orar de forma inteligente. O que é orar de forma inteligente? É alinhar aquilo que eu preciso com o nosso coração. Mais ou menos assim. De vez eu ficar assim, ai, Senhor, me ajude a mudar, me ajude a mudar. Ele não vai fazer isso. Não é Deus que vai te mudar. Agora, se eu disser assim, Senhor, me ajude a ver onde eu erro. Muitas vezes, sem eu perceber. Mas também que eu veja sem me desesperar. E assim, consertar sem orgulho. Vocês entendem que muda? Porque a gente fica esperando milagre. E Deus não opera milagre. Deus nos dá caminho. Quem escolhe somos nós. Sempre. Exercitar o bem como treino diário. Quer ver, ó? Fazer o bem não é só inspiração, tá? É disciplina. Então, o que é? É calar quando eu quero ferir, sabe? Como diz André Luiz, coloca lá um pouco de água na boca e deixa esquentar. De vez a gente ficar respondendo maledicências, né? Responder com educação quando eu quero humilhar, porque quem não quer, gente? Tem hora que você fala, meu Deus do céu. Uxi. Elogiar quando eu quero, na verdade, competir com a pessoa. Falar, ai, não, você foi maravilhosa. Vai ser ironia, né? Vai falar de verdade. Então, cada vez que eu faço isso, gente, eu não estou sendo bobo. Eu estou sendo forte. Porque preciso ter muita força para ceder quando eu quero dominar. Muita força. Muita coragem. Reparar quando possível. Se eu ferir alguém e posso reparar, repare. Não tenha medo, não tenha orgulho. Tem gente que não repara por orgulho. Ai, eu não vou lá não, tô com vergonha. Que vergonha, gente? Você fez a besteira. Vai lá e conserta ela. E quando não é possível você consertar com a pessoa que você errou, pelo menos não cometa mais com ninguém aquilo que você fez com a pessoa. Você já está se reparando. Isso é evolução. E nós precisamos ter um olhar espírita. Achei bonito isso. Um olhar espírita – sobre as nossas quedas e as nossas recaídas.
O que é esse olhar espírita? Às vezes, a gente começa a melhorar, assim, de algo que nós cometemos, de algo que a gente não é legal, e a gente se propõe a melhorar e a gente fala, eu vou consertar. E você vai indo bem. Isso serve para tudo. Para alguma mazela, para algum vício, para alguma mania que você tem, serve para tudo. Aí você está indo bem. Aí o que acontece? Puf! Você recai. Você cai no mesmo erro. Tem dois fatores que são muito desmotivadores. O julgador, que vai olhar para você e falar, eu tinha certeza que você não ia. E isso está cheio em nossa volta. E tem a nossa cobrança. Eu não presto mesmo. Eu não valho nada. Não sei nem por que eu tento. E essas duas posições faz com que a gente entre em derrota. E não é o propósito. O olhar espírita é fazer com que você consiga entender que uma queda é um ensinamento e pode te trazer várias respostas. Por exemplo, quando você cai, você consegue aprender onde você, o lugar que você estava era frágil, então não volte para lá. Consegue te mostrar que certas situações ainda te seduzem, então evite-as. Consegue te ensinar aquilo que eu preciso evitar. Por exemplo, quem gosta de jogo. Vou falar de mim de novo. Eu gosto. Eu evito. Eu evito. Uma vez eu fui viajar, navio, cassino, abertão, bacana, entrei, ganhei, nem fui embora. Porque se eu ficasse, eu ia perder muito. Porque é uma tendência que eu carrego, eu preciso evitar. Eu fui para a Argentina. Cassino lá, uma maravilha. Oitava maravilha. Entrei, a roleta me deixou doida. Preto 17, ganhei. Peguei meu dinheiro, fui embora. Tinha um monte de coisa para ver lá dentro. Mas eu preciso evitar, porque aquilo me seduz ao erro. Eu não posso ficar. Quando a gente descobre quais são as sombras, a luz aparece. É assim que funciona. Então, o importante é não fazer da queda o lugar de morada. Eu não sou a queda. Aquilo me serviu para eu subir, a esperança. Porque, olha, eu ainda não sou o que devo, mas eu já não sou aquilo que eu era, quando eu resolvo mudar. Bonito isso, né? Eu ainda não sou o que devo, mas eu não sou mais aquilo que eu era. E para fechar, eu acho que eu já estou enchendo muito, né? Eu quero fechar com vocês com um sentimento chamado esperança. O tema, o mal que existe em nós, ele não pode ser tristeza, mas ele pode ser a esperança ativa que nós todos carregamos. Todos nós temos a esperança. Todos nós temos a luz. Porque reconhecer as nossas sombras não é um ato feio, é um ato de luz, de iluminar. O problema não é ter imperfeições, todos nós somos imperfeitos. O problema é a gente se acomodar nas imperfeições. Jesus nunca nos pediu perfeição, nunca nos pediu e nunca vai nos pedir. Jesus nos pede caminho, ele nos pede passo, esforço, sinceridade. Ele nos pede que a gente ame hoje mais do que a gente amou ontem. Então, que cada um de nós, nesse salão agora, se comprometa de forma individual para sair daqui com uma meta muito simples.
para você viver durante uma semana, porque é assim que deve ser, passo a passo. Escolha a meta para uma semana. Escolha aquilo que você acha que você precisa trabalhar neste momento. Então, alguns exemplos. Eu vou vigiar minha impaciência, eu vou falar com gentileza, eu vou evitar críticas, vou pedir perdão. Aquilo que te machuca mais. E pratique isso durante uma semana. Porque se a gente fizer uma pequena escolha de melhoria, não é que o mal desaparece, mas o mal perde força. E quando o mal perde força, ele não atua mais em nós. E mesmo que ele chegar através do outro, não vai me atingir, porque eu não tenho mais a sintonia do mal. A espiritualidade nos ampara nisso. E neste momento ela está abraçando cada um de vocês e cada um de nós, trabalhadores. Deus nunca nos desampara. Está com a gente hoje, esteve ontem, vai estar amanhã, porque Ele vai estar sempre. Então que a gente possa, com a ajuda de Deus, transformar as nossas sombras em aprendizados. E que o aprendizado seja renovação, assim como foi a virada do ano. Não apenas no calendário, mas na renovação dos sentimentos, dos pensamentos e do próprio ser. Que vocês tenham uma semana gloriosa. Que 2026 chegue radiante de esperanças, de coragem e com a certeza que nada vai terminar enquanto não chegar o fim. Porque só termina quando chega o fim. E vai chegar o fim com o amparo de Deus, com o abraço de Jesus e com o carinho de Mãe Maria. E nesse momento estão todos nós amparados por Ele. Beijo no coração, uma linda semana e até a próxima vez. Beijos.